Olá, pessoal! Falaremos agora sobre tipos de discurso, certo? Nós já vimos isso em algum momento das nossas aulas, porém aqui é um reforço. As falas das personagens, elas podem ser apresentadas de diferentes formas em um texto. É isso que vamos estudar agora, certo? Então, de acordo com o primeiro capítulo do romance Viagens de Gulliver, tá? Nós temos esses dois trechinhos em que a gente vai diferenciar um do outro, tá? Primeiramente, com esses verbos em destaques, tá? Que eles são chamados de verbo de elocução, para a gente ter essa ideia, essa noção de como o personagem falou com o outro, seja num diálogo, seja numa fala narrada pelo narrador. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar. Eu adorava viajar por mar. Contou velhas histórias de navios engolidos pelo oceano ou devorado por monstros e disse ainda que eu deveria cumprir as minhas obrigações de pai e marido. E o trecho B? Um deles, mais corajoso, gritou: Requirádegu! Tá? Então, aqui nós temos o destaque dos dois verbos, tá? O primeiro, né, no trecho A, ele apenas disse, comentou, falou, igual a Pro está falando aqui agora. E um deles, mais corajoso, gritou. Então, aqui a gente percebeu que o personagem não apenas falou, contou, ele deu um grito, Reniádegu, ok? Isso são chamados verbos de elocução, para ele direcionar o leitor a saber exatamente o que o personagem expressou na sua fala, tá? Quando a fala do personagem ela é apresentada de forma direta, sem o intermédio do narrador, sendo introduzida por um verbo de elocução, ocorre o discurso direto, que foi os dois casos acima que nós vimos, certo? As falas dos personagens apresentadas de forma indireta, por exemplo, por meio do narrador, elas caracterizam um discurso indireto. Nesse discurso, normalmente, aparecem os verbos de locução, seguidos da conjunção que, tá, gente? Então, aqui no trecho B, nós podemos identificar um discurso direto, tá? Que é aquele em que a gente percebe a voz do narrador, certo? Pode ser gritando, falando, cochichando, certo? Mas nós conseguimos identificar a fala do narrador, ou a fala do personagem, desculpa. Então, aqui nós temos o discurso direto. E aqui no trecho A, ele é contado pelo narrador, certo? Mesmo que seja um narrador personagem, tá? Ele também veio com esse verbo de elocução, tá? E olha, a partículazinha que ele disse lá que sempre aparece, o que, tá bom? Ele disse que, ele disse ainda que, certo? Sempre vai ter esse quezinho aqui, porque é o narrador quem vai estar contando, falando como que o personagem se portou, tá? Neste caso, eu tenho um discurso indireto, tá bom? Então, aqui eu tenho os dois casos. Na A, o discurso indireto, no B, o discurso direto, ok? Na página 71, eu tenho mais um trechinho de um texto, certo? Desculpa, que me diz: a ilha não tinha nome, era tratada só de ilha. Tennyson disse que carecia de dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse. Eu disse Tennyson disse que era bobo, tá? Então, esse é só um trechinho da Ilha dos Gatos Pingados, tá bom? É um trechinho de um texto que está de forma indireta, tá? Porque elas foram apresentadas por meio do narrador, né? Então, aquele discurso indireto que eu disse para vocês, ó. Tennyson disse que, tá? Toda vez que eu tiver esse trechinho, essa partícula que, ele vai ser um discurso indireto, ok? E o verbo dizer
aqui, né, que ele disse, é o verbo de locução, que sempre vem nas ordens indiretas, né, no discurso indireto das coisas. E por fim, mais um trecho, tá, para a gente comentar a respeito do discurso indireto livre, ok? Baleia queria dormir, acordaria feliz, no mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos enormes, tá? É um trechinho de Vidas Secas, Graciliano Ramos, tá? Que é um escritor bastante conhecido da nossa literatura e que mais para frente vocês conhecerão a respeito dessa obra, né? E desse autor, ok? O discurso confusão. Fusão é junção entre a voz do narrador e a voz do personagem, em que não são empregados esses sinais de pontuação, tipo o travessão. A palavra que e verbos de locução é chamado de discurso indireto livre, tá? Porque aqui, gente, existe uma mistura. Ó, acordaria feliz. Parece que é um narrador, né, que está contando a história, certo? De um personagem e que essas falas aqui no finalzinho, elas ficam meio misturadas. Aqui a gente consegue perceber que é o narrador. Depois aqui, ó, as crianças se espojariam com ela, rolariam num pátio enorme, num chiqueiro enorme, certo? Parece também que é a fala do narrador, porém, com a presença da ideia do personagem, tá? O mundo ficaria cheio de preás gordos enormes, tá? Então, isso é chamado de discurso indireto livre. Esse tipo de discurso, ele é utilizado para expressar pensamentos, emoções, sentimentos e reflexões. Nele são conservadas as interrogações, as exclamações e as frases que o personagem, ó, os personagens teriam dito e na forma como eles teriam dito, tá? Então aqui ele se apossou um pouco das emoções, do jeito do Fabiano para falar isso, que as crianças se espojariam, brincariam, né, com os preás num enorme pátio, num chiqueiro, e o mundo ficaria cheio de preás de gordos e enormes. Então aqui o narrador está dando um pouquinho de fala, né, para o personagem, para a expressão do personagem, o que ele diria, certo? Perante a situação dos vários preás gordos, enormes e que brincariam com as crianças, tá? Então, é indireto porque é a fala do narrador, porém, ele é livre porque ele acrescenta um pouquinho de emoção que talvez o personagem mesmo sentiria, tá bom? Então, por enquanto, é só esses 3 discursos que nós vimos agora, tá? Voltaremos para a página anterior, tá? Página 71, tá? E faremos estes exercícios, tá bom? Página 71 e página 72, tá? Até o exercício 3, tudo bem? E aí faremos a conferência na aula online logo mais. Obrigada e